O que nós temos então é, de um lado, Amã, esse descendente de Agag, que intenta aniquilar completamente os judeus. Ele busca uma vingança completamente desproporcional à ofensa recebida, mas Amã é representado na história como uma pessoa ímpia, uma pessoa com muita sede de poder, totalmente inescrupulosa para alcançar os seus objetivos. Como a gente aprende no capítulo 3, versos 2 a 6, esse homem, Amã, não suportava nem oposição, e ele vai buscar uma vingança desproporcional à humilhação recebida. Só que aí a gente tem do outro lado a exortação que Mordecai faz a Esther. Eu queria ler com vocês aí versos 13 até 16. Esther manda suas mensageiras a Mordecai, que está diante do palácio chorando e lamentando, e ela quer entender o que sucede, e aí Mordecai responde a ela. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O que acontecia naquela época, e isso é explicado no próprio texto bíblico, é que apenas quando convocada pelo rei, Esther poderia ir adiante de Assuero. Ela usa isso como argumento para Mordecai, para não ir imediatamente diante de Mordecai. O que Mordecai faz aqui, nesse momento dramático, é lembrar que se Esther chegou à posição que ela está, é porque ela tem algo a desempenhar, ela precisa desempenhar alguma tarefa naquela posição. E Mordecai também lembra, sem nenhuma doçura aqui, que se Esther trair o seu chamado e sua vocação, outra pessoa será levantada para entrar no lugar dela para ir adiante. Em outras palavras, Mordecai, e a gente também vê isso pela resposta de Esther, tanto Mordecai como Esther, eles estão cônscios que eles estão diante de alguém maior do que eles mesmos. Ainda que o nome de Deus não seja mencionado, o que o texto dá a entender é que tanto Mordecai como Esther, eles creem na noção da providência divina. Eles creem na noção de que Deus não só criou céus e terra, mas Deus é que dispõe homens e mulheres onde eles estão. Deus comanda toda a criação. Deus comanda não apenas os seres inanimados, os animais, mas Ele comanda os homens também. Ele que dispõe dos homens segundo lhe apraz. E do outro lado, a resposta de Esther é lindíssima. Ela se reconhece como instrumento para ser usada nessa situação. Mais uma vez, o nome de Deus é mencionado. Nem mesmo, se você notar, a menção à oração. O que nós temos aqui é uma menção a jejum, ainda que a gente saiba por outros textos bíblicos que o jejum sempre é acompanhado de oração. Mas o fato é que Esther pede que Mordecai congregue os judeus da cidade, da capital, Suzã, que eles tenham tempo de jejum, ela também jejuará e ela irá ao rei. E a última frase dela é encantadora, extremamente corajosa: se eu tiver que morrer, se eu tiver de morrer, morrerei. Talvez alguém questione: nossa, mas isso é muito dramático. A situação era dramática. O povo de Deus está sob o risco de extermínio. O povo de Deus está a ponto de ser exterminado em todo o Império Persa. E quando a gente ouve esse tipo de afirmação, se eu tiver de morrer, morrerei, a gente pode lembrar, por exemplo, de Atanásio, o famoso pai da igreja do século IV, lutando praticamente sozinho contra o mundo inteiro, contra os próprios imperadores romanos daquela época, para vindicar o fato que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem, é o nosso único Salvador. Ele era tão corajoso, Atanásio, que o apelido dele foi Contra o Mundo. Praticamente sozinho, lutando praticamente sozinho para vindicar a divindade de Jesus Cristo. Se a gente acha dramática essa última frase de Esther, se eu tiver de morrer, morrerei, a gente pode lembrar de Martinho Lutero. Ele
ordenado a repudiar os seus ensinos sobre a centralidade da Escritura, a salvação pela graça somente, recebida pela fé somente. E ele diz ali diante do imperador, diante de príncipes eleitores, diante de prelados, ele diz: olha, minha consciência foi cativa à palavra de Deus. Se eu não for convencido pela palavra de Deus ou por argumentos racionais, eu não tenho como recuar. Aqui estou diante de Deus, Deus me proteja, amém. Durante a história, nós encontramos grandes cristãos tendo ou demonstrando a mesma coragem que Esther demonstra aqui. Essa mulher está cônscia de que o seu povo está sob risco de extermínio, ela está cônscia de que ela vai ter que violar um protocolo para ir diante do rei, então ela diz: se eu tiver de morrer, morrerei. O que nós temos aqui é uma mudança em Esther. Ela se transforma. Antes era apenas uma bela rainha, agora torna-se uma judia preocupada com o destino do seu povo. Antes, mais uma figurante no harém do rei, agora uma mulher determinada a influenciar seu esposo em favor do povo de Deus. Antes, uma mulher em silêncio, submissa ao seu destino, agora uma intercessora apaixonada, disposta de alguma forma identificar-se com o destino do seu povo e a mudar o império. Antes, uma mulher que dependeu de sua beleza para alcançar uma nobre posição, agora uma mulher dependendo das orações de seu povo para ser bem-sucedida. O que nós descobrimos aqui, Esther, é uma mulher de espiritualidade fervorosa, alguém pronta a se entregar em prol do seu povo, alguém pronta a usar o alto privilégio de estar num palácio para interceder pelo seu povo. Os 3 dias, então, de jejum indicam a seriedade da situação. O que a gente pode lembrar aqui é que essa mulher, Esther, passa a entender a sua responsabilidade pública. Ela começa a entender que se ela foi colocada no palácio, ela tinha uma tarefa a desempenhar dentro daquele palácio, principalmente para a glória de Deus e para o benefício do seu povo, mas não para o seu proveito próprio. O que a gente também pode aprender aqui é que Deus santifica cada vocação. Aqui eu tenho que citar a frase de Lutero. Ele diz o seguinte: ainda que seu trabalho seja um lavador de pratos ou de um menino que cuida do estábulo, a sua vocação é divinamente indicada, tão sagrada quanto a de qualquer pastor ou oficial da igreja. Isso é um ponto importante na tradição protestante. Nós ganhamos a liberdade ao descobrirmos na Sagrada Escritura que toda vocação é importante, todo serviço que prestamos é importante. Deus se agrada e Deus é glorificado pelo nosso serviço, por mais comum que ele seja. Nosso DNA católico geralmente despreza o trabalho braçal. Para o nosso DNA católico, para a nossa herança católica, somente o trabalho intelectual que importa. Mas a partir da Sagrada Escritura, nós aprendemos que a dona de casa cuidando do seu lar, o menino no estábulo, um advogado servindo de forma honrada, um militar guardando as fronteiras do país, um político como Esther que serve para o bem do povo e para a glória de Deus. Esses têm uma vocação tão santa quanto a de um pastor, de um missionário, de um evangelista, etc, etc. Isso a gente lembra também na história de Esther. O que nós temos no capítulo 4 é uma virada. Essa mulher, confrontada com o risco de extermínio do povo de Deus, entende que ela tem uma tarefa a desempenhar. E como se diz, todo o restante do livro é história. É a resposta corajosa de Esther diante da exortação de Mardoqueu, ou Mordecai, que determina a virada na história. Então vamos tentar correr um pouquinho aqui para ver como é que a história termina. No capítulo 5, versos 1 a 8, nós temos Esther se apresentando diante do rei 3 dias depois. O capítulo 5 destaca isso, deixa claro isso logo no primeiro verso. O que ocorre aí vai ocorrer 3 dias depois do pedido de oração, o pedido de jejum que ela faz a Mordecai, as suas servas e ao povo judeu que está em Suzã. Então, no 3º dia, ela se apresenta em trajes reais ao rei e o rei estende o cetro na direção dela, dando favor à rainha Esther. E é bonita a história aqui. Vale a pena você ler depois com calma todo o diálogo que nós temos aqui nesse capítulo 5. Literalmente, o rei oferece a Esther
a metade do seu reino. Ainda que ela peça isso ousadamente, isso vai ser concedido a Esther. Isso depois de 30 dias que esse rei não encontra a sua esposa e agora ele a recebe no seu palácio real. Mas o pedido que ela faz é simples. Ela pede um banquete entre ela, o rei, e Amã. E Amã fica alegre com isso. Quem não gostaria de ser convidado para um banquete real? Só que quando ele sai, verso 9, quando ele sai do palácio, depois de receber o banquete, ele sai alegre, animado, mas ele vê Mordecai de novo. E o texto diz que ele fica furioso simplesmente ao ver esse homem, ao ver Mordecai, que também, de novo, não se levanta nem tremia, não se levantava nem tremia diante dele. E Amã chega em casa e conta a história para sua esposa, para os seus conselheiros, para os seus filhos. Ele fica com muita raiva e aí o que eles decidem agora é que Amã, Mordecai, não só vai ser enforcado, ou melhor, ele vai sofrer um enforcamento especial na frente de todo mundo. É ordenado fazer uma estaca gigantesca, uma forca gigantesca, para que Mordecai seja enforcado diante de todos. É dito aí que o tamanho da forca vai ser de 22 metros de altura, para que toda a cidade possa ver Mordecai balançando na ponta da corda. Mas alguma coisa acontece aqui. Capítulo 6 interrompe a narrativa e algo improvável ocorre. O texto vai dizer que o rei não podia dormir. O rei perde o sono, ele tem uma insônia e ele pede para que os seus secretários leiam diante dele aquilo que é chamado no capítulo 2 de livros das crônicas e aqui é chamado de livro dos feitos memoráveis. Lembra? Nós temos um salto na história aqui, nós temos um hiato de quase 10 anos entre Mordecai ouvir de uma conspiração e entregar os dois sediciosos para o rei, e agora, 10 anos depois, na iminência do povo judeu ser destroçado, ser exterminado, esse rei, ele perde o sono e começa a ler esse livro de feitos memoráveis. E a história de Mordecai é narrada ali. E ele fica espantado porque Mordecai não recebeu nada pelo que ele fez. Ele não ganhou nenhum presente, não ganhou nenhum destaque. Ele livrou a vida do rei, ele conseguiu abortar uma conspiração para que a vida do rei fosse morto. Mordecai não recebeu nenhuma recompensa. E o texto todo chega a ser irônica a narrativa aqui, porque enquanto o rei está pensando em que fazer com Mordecai, Amã está à porta. E o texto diz que ele chama Amã para entrar. E Amã entra, e Amã, você lembra, no dia anterior, ele estava com muita raiva de Mordecai, manda fazer uma forca gigantesca, ele não apenas está contente em exterminar o povo de Deus do Antigo Testamento, mas ele quer mostrar, tripudiar de Mordecai, enforcando para todos verem, e ele entra ali todo contente, todo cheio de si, nesse átrio real, mas antes que ele fale, o rei pergunta o que Amã faria para honrar alguém que merece ser recompensado. E aí Amã começa a narrar o que ele faria, o tipo de roupa que ele colocaria sobre aquela pessoa, o tipo de coroa que seria dado a ela, a forma como ele desfilaria na cidade, quem conduziria o cavalo enquanto aquela pessoa vai sendo honrada diante de todos. Aí nós temos a palavra do rei no verso 10. Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. O texto diz que Amã fez exatamente o que o rei ordenou. Amã chega em casa desesperado, com a cabeça coberta, que é um sinal oriental de humilhação, e eles realmente assim estão agora totalmente em suspense, porque eles não sabem o que está acontecendo, eles não têm o benefício que nós temos, de deu a primeira parte do capítulo 6 diante deles ali. Enquanto Amã está desesperado, capítulo 7, chegam os mensageiros e convidam Amã para o banquete. E a Amã tem que ir para o banquete agora. E ele vai se dirigir àquele lugar ali para se banquetear com o rei Assuero e com a sua esposa Esther. E no meio do banquete, Esther apresenta o seu caso. Ela fala que
começo do capítulo 7 aí, verso 3, ela começa a apresentar o seu caso. Ela fala que os judeus estão para serem exterminados em todo o império. Ela vai dizer: fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos, aniquilados de vez. Ela cita exatamente as palavras do decreto real e ela pede ajuda a Assuero. E Assuero diz: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessa? Onde está esse homem? Esther diz: o adversário inimigo, esse malvado Amã. A narrativa diz que o rei fica possesso, fica com muita raiva da situação, ele se levanta e sai, e a narrativa continua dizendo que Amã, tremendo de medo e pavor, se joga diante de Esther. O que você tem que lembrar que no Antigo Oriente, as pessoas comiam em mesas baixas e elas não comiam sentadas como nós comemos hoje. Elas comiam reclinadas, meio deitadas ali em tipo de cama, e esse homem se lança sobre a rainha que está deitada. E ele se lança justamente na hora que o rei volta. E o rei pergunta: você quer violar a minha rainha na minha frente? E na mesma hora os guardas tomam Amã, levam ele para fora e perguntam: o que vamos fazer com esse homem? Aí alguém diz: olha, ele montou uma forca de 22 metros de altura para enforcar Mordecai. Usa com ele. Então Amã acaba sendo enforcado na forca que ele havia preparado para matar Mordecai. O texto tem que suscitar riso para a gente, porque o que a gente está vendo aqui é um livramento completamente improvável, surpreendente ocorrendo diante da gente. E não há nenhuma razão para a gente levantar dúvidas quanto ao relato do que é colocado diante de nós aí. Para correr então, o que nós temos aí? A partir do capítulo 8, o rei promove um outro decreto. Ele não pode anular seu primeiro decreto. Ele não é que nem nossos políticos, ficam mudando de posição todo o tempo, então ele não pode anular o primeiro decreto dele. Ele faz um segundo decreto. E é importante nós notarmos aqui que o segundo decreto é uma ordem para que o povo judeu se defenda. Então, aqui não é dada licença para matar o povo judeu. Se o povo judeu for atacado, então o povo judeu tem toda a liberdade para contra-atacar, para se defender. Então é dado aqui todos os detalhes dessa ação para livrar o povo de Deus. Por exemplo, no capítulo 8, verso 11, nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida. Agora usa-se as mesmas palavras, foram usadas no decreto de extermínio ao povo judeu: para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Quando os judeus ouvem essa mudança na história, e nós precisamos notar que o que nós estamos lendo do capítulo 3, do final do capítulo 3 até o capítulo 10, ocorre basicamente, até o capítulo 8, melhor dizendo, ocorre basicamente num período de 3, 4, 5 dias. Então, de um momento de luto e de lamento, de pranto, agora nós temos uma inversão completa. Para os judeus, quando escutam o decreto, houve felicidade, alegria, júbilo e honra. E o texto do capítulo 9 vai dizer que o temor dos judeus caiu sobre todo o reino, e muitas pessoas se fizeram judeus por causa do temor que se havia contra eles. Alguns pontos aí para nós encerrarmos essa análise do livro de Esther. Capítulo 9, verso 25, por exemplo, o que a gente vê aí é Deus mudando a história como a vida sido planejada pelos homens maus. Algumas pessoas, mesmo com o segundo decreto, vão atacar os judeus e vão ser vencidas pelos judeus. E é interessante que o texto é cuidadoso para mostrar que os judeus não tocaram nos bens daquelas pessoas que tentavam matar os judeus. Eles se defendem, eles matam os seus adversários. O número é comparativamente, infinitamente menor do que seria se os judeus fossem esmagados. Na cidade de Suzã morreram 500 inimigos do povo de Deus, né? Numa população bem maior, imagino, mas o fato aqui é que Deus muda a história. Os inimigos do povo de Deus, os inimigos históricos do povo de Deus, tentaram matar o povo de Deus. Deus vira as sortes
Daí a festa de Purim, né? As sortes foram lançadas e a sorte foi mudada, e agora Deus dá a bênção para o seu povo. A gente vê isso então, como eu mencionei, verso 25 e no capítulo 10, verso 2. E o que ocorre, a gente vê isso bem no meio do capítulo 9, produz libertação. O povo se vê agora liberto. Nesse dia de vitória, o texto vai dizer, por exemplo, capítulo 9, verso 17, no dia 14, no dia após a vitória, após a derrota dos inimigos do povo de Deus, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Depois, o texto vai dizer que nesse dia foi um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia que mandam presentes uns aos outros. Eu estou usando a Bíblia letra gigante, o negócio está feio. Não tem glamour nenhum passar dos 40 anos, gente, mas tudo bem. Então, esse dia é um dia de alegria, de banquetes, de festa, e um dia que presentes são dados pelo povo. Mas no final aí, verso 22, e que esses fossem, agora há um decreto. Esse é um dia de alegria para o povo judeu, uma festa agora para ser consagrada, e que esses fossem dias de festa, e de alegria, e de troca de presentes, e dádivas aos pobres. O que nós temos então aqui é o surgimento de outra sociedade. O povo judeu foi salvo do extermínio miraculosamente, e agora eles têm então marcado um dia de alegria, um dia de partilha, e um dia de justiça. E é bonito aqui que esse pedido para se dê presentes nesse dia, para que se dê dádiva aos pobres, é um pedido ao voluntariado. Não há nenhuma coação para que as pessoas deem presentes umas às outras, não há nenhuma coação a que as pessoas deem dádivas aos pobres. Isso deve ser dado como fruto da alegria, da libertação que Deus proporcionou ao seu povo.